Oh glória, a paz do Senhor Jesus Cristo para todos, uma boa noite. Aqui estamos mais uma oportunidade para glorificar o nome do Senhor, graças a Deus por isso. Nesse momento nós vamos estarmos tão somente pedindo ao Senhor a direção, vamos estar orando para que Ele nos conceda a graça dentro do que vai ser realizado. Amém? Louvado seja Deus. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nesta hora bendita eu venho apresentar, meu Deus, ó Pai, todas as vidas, Senhor, que se encontram agora, Senhor, online, e aqueles que não estão, Senhor. Peço que seja o Senhor tomando a primazia e que venha o Senhor desfazendo as barreiras e impedimentos, que a graça do Senhor seja sobre todos, que o Senhor venha renovar os teus filhos, a todos os teus pequeninos, fortalecendo-os na tua presença. Que essa noite, Senhor, seja uma noite de muita vitória, muitas bênçãos às vidas dos teus servos, teus filhos, teus pequeninos, em o nome do Senhor Jesus. Assim, meu Deus, eu te louvo e te engrandeço na certeza da tua vitória. Graças a Deus. Amados irmãos, venho participar, com os irmãos, mais esta oportunidade na palavra de Deus, para que possamos juntos, meditar tão somente naquilo que Deus tem ministrado às nossas vidas. E nessa noite eu quero compartilhar com os irmãos aqui no livro de Mateus, no seu capítulo 7, e o capítulo 8, a partir do versículo 1, onde tem a cura de um leproso. Tá? Nós vamos meditar nessa palavra, em nome do Senhor Jesus. E diz assim: Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso, tendo-se aproximado, adorou-o, dizendo: Senhor, se queres, pode purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Disse-lhe então o Senhor Jesus: Olha, não o digas a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e faze a oferta que Moisés o ordenou, para servir de testemunho ao povo. Amém? Louvado seja Deus. Aqui está tão somente uma palavra onde um homem leproso, louvado seja Deus, o Senhor Jesus Cristo, ele tão somente, depois de ele ter descido do monte, o Senhor Jesus havia tão somente falado sobre o sermão, o sermão do monte. E quando o Senhor Jesus Cristo terminou, então ele tão somente passou o período de oração e agora estava ele descendo. E quando o Senhor Jesus chega embaixo, já estava aquele homem leproso. Claro, o leproso tinha algo ao qual ele não podia estar no meio, das pessoas. E naquele período de tempo havia o leprosário, onde o leproso, ele tão somente ali ficava isolado da comunidade, das pessoas, até porque a lepra não tinha cura, a lepra maligna, ela não tinha cura. A pessoa que aparecia com lepra, ela era levada ao sacerdote, o sacerdote examinava e fazia tão somente a comparação se era uma lepra benigna ou maligna. Se a lepra fosse maligna, então aquele homem, ele era isolado da sociedade, ele tinha que ir para o leprosário, onde ali ele também ainda tinha um outro detalhe: aonde ele passasse, ele tinha que anunciar para que as pessoas ali pudessem tão somente afastar, abrir caminho para ele. Então era assim que
as coisas ocorriam naquele período de tempo. E agora estava aquele homem. Eu creio que ele ficou em uma posição esperando, né? Tanto que o Senhor Jesus, quando desce, ele estava ali. A multidão, clara e evidente, seguia ao Senhor Jesus, né? A multidão seguia. Mas quando o Senhor Jesus vai descendo do monte, aquele homem já estava ali. E creio que ele estava em uma forma separada dos outros. Tanto que ele, né, se prontifica, se coloca, adora o Senhor Jesus. E ao prostrar-se, ao adorar ao Senhor, ele vai expressar a questão a qual muitas vezes não atentamos para isso, né? Ele expressa para o Senhor Jesus de uma forma bem clara, né? Ele se coloca diante do Senhor, adorando o Senhor, e diz: Senhor, se queres, pode tornar-me limpo. E quando ele fala isso, o Senhor Jesus, ele responde sempre que alguém traz a uma súplica, traz a uma questão ou uma necessidade ao Senhor Jesus, nós vamos observar isso na Bíblia, que ele vai falar de acordo aquilo que a pessoa está tão somente trazendo. Se a pessoa vem em um ato de fé, ele também vai expressar dentro daquela necessidade. Vamos supor, como aquela mulher que tocou nele em um ato de fé, a mulher do fluxo de sangue. Ele disse: vai, a tua fé te salvou. Então, observe que é dentro desse paralelo que o Senhor Jesus ele trabalha nas vidas das pessoas. E agora estava aquele homem ali. E ele aí expressou dizendo: Senhor, se queres, pode tornar-me limpo. E o Senhor Jesus Cristo disse: quero, fica limpo. Né? Tem outra tradução que diz: quero ser limpo. Então, a partir desse momento, aquele homem, ele imediatamente, foi uma cura instantânea, né? Ali ele imediatamente ficou limpo, ele ficou purificado daquela lepra. E ficando ele purificado daquela lepra, agora o Senhor Jesus Cristo disse para ele: olha, não digas a ninguém, mas vai e mostra-te ao sacerdote, louvado seja Deus, para que sirva de testemunho, né? E mostrando ao sacerdote, você vai dar a oferta que é ordenada por Moisés. Então o Senhor Jesus, em momento algum, ele trouxe alguma abrogação à lei, não tirando nenhuma questão da lei, mas trazendo o que era a perfeição, a graça. E quando nós analisamos por esse lado, observe, quando ele diz: quero ser limpo, ele está dizendo: sim, eu quero que você seja puro, eu quero que você fique são, eu quero que você tenha sucesso, eu quero que você tenha uma transformação. Sempre o Senhor, ele quer o melhor. Isso é importante nós sabermos que Deus quer sempre o melhor para nós. E quando ele expressa desta maneira, aquele homem que tinha lepra, e que a lepra o tirava da sua condição de vida, mas observe uma coisa, ele estava leproso, mas o Senhor Jesus manda que ele vá ao sacerdote. Jesus não diz: vá para a sua casa, viva a sua vida, não, vá ao sacerdote, porque só o sacerdote poderia liberar ele da condição, né? Porque é aquela questão, o sacerdote, ele quem analisava, né, a questão da lepra para tão somente condicionar a pessoa se ela estava em condição de voltar à sociedade ou não, já que foi o sacerdote quem examinou e constatou que a lepra era maligna. Então o Senhor Jesus, ele manda que ele volte, aleluia, ao sacerdote, que ele se mostrasse ao sacerdote, pagasse não somente a oferta, né? Que aí tinha a questão da oferta que o sacerdote iria oferecer ao Senhor. Então veja que o Senhor Jesus em momento algum se contradiz, nem tampouco tira a autoridade daquele a quem ele condicionou, né? Como Deus. Então aquele homem foi e mostrou-se ao sacerdote, o sacerdote constatou que ele realmente estava curado, que maravilha. Então o sacerdote agora dá àquele homem a liberdade de ele voltar para a sociedade, porque aí você vê que condiciona dentro das leis, né? Do Senhor Jesus, ele não, em momento algum, ele não tirou a condição da lei em funcionamento, né? No vigor humano. Então aquele homem foi, se colocou dentro da obediência,
e voltou para a sociedade. O que quer dizer isso? Quer dizer que Deus, ele dá a condição sim de nós sermos obedientes às leis. O Senhor em momento algum nos tira disso. Então observe, é necessário, muitas vezes uma pessoa recebe uma cura, mas recebe a cura, às vezes já está tomando remédio, às vezes já tem ali aquela enfermidade, já está tendo um acompanhamento por um médico, e ao receber a cura, não vai lá para poder mostrar-se ao médico, né, a pessoa que está fazendo o acompanhamento, para tão somente ser constatado que ela realmente recebeu a cura. Por isso, tem muitas coisas acontecendo, né? E é necessário entender que a própria palavra nos orienta, aleluia, que maravilha, né? Nos orienta que quando uma pessoa ela recebe a cura, ela está em acompanhamento, tem remédios, toma remédios contínuos, tem que ir, meu amigo, tem que ir, minha amiga, lá, se mostre lá ao médico, né? A pessoa que está fazendo acompanhamento, para que seja constatado que você realmente está curado. Porque Deus, ele quando cura, ele cura mesmo. Não tem esse negócio não. Então, ali, aquele homem foi e mostrou-se ao sacerdote, e a partir daquele momento o sacerdote o liberou. É a mesma coisa, você que está tão somente ouvindo essa palavra, né? A sua fé, a sua posição diante de Deus, ela vai sim condicionar você a receber as vitórias de Deus, mas isso não vai tirar você da sua responsabilidade, aleluia, do seu compromisso de estar se mostrando diante da situação, de estar cumprindo a sua parte, de estar executando tão somente a sua parte. Nós temos que entender que o Senhor Jesus, ele no seu ministério terreno, ele trouxe o que concilia, né, a vontade de Deus, tão somente a realização das ordenanças que foram deixadas para serem cumpridas. Então, você não pode fugir das ordenanças alegando a vontade de Deus. Você tem compromisso, você tem responsabilidade, você não pode fugir delas alegando a vontade de Deus. Tem pessoas que desobedecem aos seus líderes, né, e alegam, não, porque eu tenho que obedecer a Deus. Se você não está obedecendo o seu líder, você está obedecendo a Deus aonde? Em lugar nenhum. Por isso há muitos, né, de formas aleatórias, se dizendo estar fazendo a vontade de Deus e, na verdade, está sendo desobediente porque está desobedecendo as ordenanças. Mas, voltando à questão, então aquele homem ele ficou purificado. Amados, existe nos tempos de hoje, então somente a questão de lepra, não somente ao sentido literal, mas existem as lepras que elas também estão em um sentido figurado. Existem as lepras que no tempo de hoje, como o orgulho, a soberba, existem as lepras que trazem consequências para a vida do ser humano, que tira a condição do homem ter tão somente uma aproximação maior com Deus, de estar exercendo tão somente aquilo que nós podemos dizer, as suas obrigações, a sua vocação com o Senhor. Então, é necessário compreender, louvado seja Deus, que Deus, ele tem a sua forma maravilhosa de trabalhar. Observe, chega tão somente um jovem, e esse jovem chega para o Senhor Jesus Cristo e diz: bom mestre, o que é que eu faço para herdar a vida eterna? E quando ele expressa dessa forma, aí o Senhor Jesus olha para ele e diz: você já conhece a lei, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honrar teu pai e tua mãe. Ele já conheço desde criança, desde a minha meninice. Então, quando ele fala isso, ele pensou: bom, já estou pronto. Aí o Senhor Jesus Cristo olha para ele e diz: bom, então falta-lhe uma coisa. Quando o Senhor Jesus diz falta uma coisa, aí eu creio que criou, né, aquela interrogação, e ele ali ficou esperando. O Senhor Jesus disse: olha, se queres ser perfeito, então vai, vende tudo que você tem, divide com os pobres e vem e segue-me. Pronto. Acabou a festa para aquele camarada. Para quem estava pensando que já era perfeito, para quem estava pensando que já tinha tudo no seu controle, porque conhecia, né, ele tinha a condição financeira, porque ele era um jovem rico,
tá? Para quem estava pensando que por ser rico e por já conhecer a palavra, que era o suficiente para ele, quando o Senhor Jesus Cristo agora diz, vai, vende tudo que tem, que colocou ele para viver na dependência de quem? De Deus, né? Ele agora parou e começou a recuar. E aquele jovem recuou, recuou quando chamou ele para uma nova forma de vida, para viver em novidade de vida, para viver conforme a vontade do Pai. Meu Deus, é forte, viu? Porque muitos terra, súbria, na vástia, querem viver segundo a sua própria vontade. A coisa começa a mudar de figura, na vástia, ribios, bideia, na ras. Não é da forma que você quer que Deus vai tão somente te conduzir. Você pode até andar sobre a sua vontade por um tempo, rabás, Jacob andará subidai. Mas vai chegar o momento em que Deus vai estreitar você, alabarás, Jacob andará subia, e aí você vai ter que atentar e se voltar para a vontade de Deus, na vássia, arribia, subidebiarás. Porque é a vontade dele que vai prevalecer. Não é como você quer na vasta comandária, mas é como o Pai tem determinado sobre a tua vida. Ramanto comandaracebe a comanácia, pare na rácia, arribiou sobre andará. Pare e analise até o então momento. O que você tem feito é para agradar a Deus ou para agradar o seu próprio coração? É isso. Aquele jovem rico, até o então momento, ele tinha feito o que agradava a ele e o que ele se colocava à disposição, né, dentro do seu conhecimento, do que ele recebeu em ensinamento. Mas agora ele estava falando com o próprio Deus. E o Senhor estava trazendo para ele a necessidade de se desprender e de se dar por inteiro, sem a dependência da condição financeira, na vasta Jacob andará subidai, porque era o que ele tinha de precioso, porque ali estava o coração dele. Observe, depois os discípulos vão e falam para o Senhor Jesus, né? Aí, pela condição daquele homem, por ele ter tão somente recuado, e o Senhor Jesus Cristo disse, ei, é impossível, é impossível. Imagine aí, que uma pessoa que tem o seu coração preso à riqueza, herde o reino do céu. Veja aí. Então, observe, a lepra dele era justamente que ele estava preso às coisas desse mundo. A lepra que estava na vida dele e que não deixava ele ter uma comunhão real com Deus, é que ele estava preso às coisas deste mundo. Aonde estiver o seu tesouro, aí estará o que? O seu coração. É assim? Então, observe, é necessário entender. Mais uma vez eu vou usar a palavra se desprender, né? Para que Deus possa realizar o querer dele. Então Deus quer o melhor para a tua vida, Deus quer o melhor para a vida de seu filho, Deus quer o melhor para a vida de sua filha, Deus quer o melhor para o seu esposo, para a sua esposa, Deus quer o melhor para a sua casa, né? Quem sabe para a sua empresa, mas é necessário entender que não do meu jeito, não do seu jeito, mas do jeito que Deus quer. Porque aquele homem leproso, ele se coloca e diz, Senhor, se queres, pode tornar-me limpo. E o Senhor Jesus Cristo diz, quero ser limpo. Então, o querer do Senhor é sempre o melhor para nós. Mas será que nós sempre entendemos isso? Que o querer de Deus é o melhor para nossas vidas? Porque às vezes nós pleiteamos mais o nosso querer do que o querer de Deus. E quando o querer de Deus chega, nós questionamos. Quem sabe você está questionando o querer de Deus. Aleluia. Alabandara súbia. Tem o seu querer, mas tem o de Deus. Terrebe, acobandará, surimianda. É necessário atentar para o querer de Deus. Quem sabe você está preso pelos seus planos.
mas Deus tem os planos dele. E nos planos de Deus vai prevalecer o que ele determina. Aleluia! Então é necessário você atentar para isso. E fazemos a atentar para o querer de Deus, aí vem tão somente nesse mesmo sentido, né? Para que possamos compreender que por mais que tenhamos, né? Eu vou colocar assim, o conhecimento, mas não é o suficiente, porque Deus, ele é a própria sabedoria. Deus é onisciente, está acima da nossa ciência. Ele é a própria sabedoria, o próprio conhecimento. E aí nós vamos entender o seguinte, observe, a palavra vai nos trazer que Pedro, né, passou a noite toda pescando. Oh, que maravilha! Mas não pegou nada. Pegou nada. E aí quando chega pela manhã, que ele já ia para guardar o barco e tal, aí chega o Senhor Jesus Cristo e ali pede o quê? Pede o barco dele emprestado, porque Jesus agora estava, né, ali trazendo uma mensagem, falando para aquele povo, para aquela multidão, e a multidão começou a comprimir, e o Senhor Jesus pediu o quê? Pediu o barco de Pedro emprestado. Tudo bem, Pedro empresta o barco, o Senhor Jesus leva ali aquela mensagem e tal, e quando termina, né, o Senhor Jesus ficou ali, Pedro esperando e tal, quando terminou, aí agora o Senhor Jesus diz para Pedro, Pedro, vai e lança a rede no mar alto. Pedro parou agora, eu creio que ele olhou bem para o Senhor Jesus e disse, Senhor, passamos a noite toda pescando, não apanhamos nada. Em outras palavras, poxa, eu sou pescador, passei a noite toda pescando, não apanhei nada, já vi que o mar não está para peixe, o Senhor está me mandando eu voltar. E aí eu creio que ele parou, analisou e disse, olha, mas sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Então, ele saiu ali, né, sobre o que? A palavra de Deus. E ele foi sobre a palavra de Jesus. E quando ele lança a rede, que maravilha, para quem não tinha apanhado nada, né? E ainda a determinação, lança do lado direito. E quando ele vai, que ele lança a rede, pronto, apanhou tantos peixes que quase que afunda o barco. E aí a alegria e tal, quando ele volta, que ele contempla ali, que ele viu que era um milagre, porque ele como pescador, ele sabia, ele ali já tinha a noção de que a noite toda não apanhou, não era durante o dia que ele ia apanhar, né? Então, agora ele para diante da situação e diz, Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou pecador. Mas observe uma coisa, ele era pescador, ele tinha o conhecimento, né, pelos anos que ele tinha pescando, e ainda dentro da história vai mostrar que além dele ser pescador, ele tinha outros que trabalhavam para ele. Então ele era uma pessoa bem requisitada, bem conhecida, né, e de bastante experiência. Agora observe uma coisa, ele emprestou o barco, né, mas eu quero te falar algo tremendo. Ele conhecia sobre o mar, conhecia sobre a questão dos peixes, mas havia uma coisa que ele não conhecia: o controle sobre todas as coisas. E quem estava falando com ele era quem? O Senhor. Então, você pode ter conhecimento, o seu conhecimento vasto, quem sabe na sua profissão, você tem bastante conhecimento, nas áreas que você exerce suas funções, mas eu quero te dizer uma coisa, só quem tem o poder de mudança e transformação é o Senhor. Só quem tem o poder de realizar milagre é o Senhor. Por mais que você conheça, você nunca vai saber tudo. Só quem sabe tudo é o Mestre. Então, quando o Senhor Jesus pediu o barco dele, estava trazendo para ele tão somente uma vitória, uma bênção. Por quê? Porque Jesus entrou naquele barco. E eu vou trazer aqui uma palavra figurada, que vai trazer da seguinte forma: onde Deus está, o mal tem que sair. Então, o Senhor Jesus chegou, entrou naquele barco, mudou a história da vida de Pedro. Ei, deixe Jesus entrar nesse barco seu, que é a sua vida. Deixe Ele
dar tão somente as conotações e a direção, que você vai ver a mudança. E aí você vai ver acontecer um milagre, porque é necessário. Pedro, na sua condição humana, ele parou por um momento, ele ia questionar, mas ele disse não. Sobre a tua palavra, ele disse, olha, não é o meu conhecimento agora zera, não é a minha experiência agora zera, mas a tua palavra vai prevalecer. É a palavra da vassuribicandarábia do mestre que prevalece, ribianda. Não é a minha palavra, não é a sua palavra, mas é a palavra do mestre, a palavra de Deus. Então, querido, deixe o Senhor direcionar, tá? O seu viver, a sua família, o seu lar, a sua empresa, e você vai contemplar, porque essa lepra que está aí, chamada orgulho, não pode prevalecer. Essa lepra chamada exaltação não pode prevalecer. Alabanto cobandaracébia, rei mandagas, urimianda. Essa lepra chamada contenda, dissensão não pode prevalecer. Essa lepra chamada ciúme também não pode, a lábia sobre a terra, prevalecer. Então deixe o mestre tomar a primazia, tá? Porque quando ele entra, ele faz a obra completa. Por isso, nessa noite, esta é a palavra. Aquele homem ficou leproso, mas o Senhor Jesus o libertou da lepra. Mas ele disse, Senhor, se queres, Deus quer. O Senhor Jesus quer. Quem sabe você tem dito, não tem jeito, não há solução, mas você entregou na mão do Senhor. Você deixou o Senhor Jesus conduzir. Você deixou Ele tomar a primazia. Então esse é o momento, tá? Deixe o Senhor tomar a direção. Ele quer, e Ele quer o melhor. A sua vontade é regular, mas a de Deus é a melhor. Então, nessa noite, esta é a palavra para que possamos tão somente estarmos atentos e não esquecendo que só Ele faz a diferença. A presença dEle em nossas vidas, em nosso meio, faz a diferença. Amém, amados? Então, que Deus em Cristo continue abençoando a todos. Eu quero nessa hora orar pela sua vida, orar pela sua família, orar por essa questão, essa causa, né? E não esquecendo a causa qual todos nós estamos nesses tempos difíceis enfrentando. Mas Deus está no controle de tudo. Amém? Vamos orar nessa hora. Soberano Deus e eterno Pai, eu venho apresentar, meu Deus, essas vidas que se encontram, meu Pai. Ó Deus, nesse momento, Senhor, algumas angustiadas, outras, Senhor, se encontram tão somente ao meio em desespero, outras se encontram, meu Deus, estabelecidas, outras estão, Senhor, enfraquecidas, mas o Senhor é a solução, o Senhor é a força, o Senhor é o vigor, é o ânimo. Então, nesse momento, eu peço que o Senhor esteja renovando as forças, e assim, meu Deus, as vidas que se encontram, Pai, tão somente, ó Deus, embarreiradas com alguns itens, algumas situações que foram aqui citadas, inclusive a questão da lepra, a lepra do orgulho, a lepra tão somente do medo, a lepra da dissensão, a lepra da exaltação. Ó Deus, capacita, meu Pai, a cada uma dessas pessoas a estarem, Senhor, superando, meu Pai, esses sentimentos e estarem entregando para o Senhor a direção, entregando, meu Deus, o caminho, entregando, Senhor, a causa, o motivo, ó Deus, porque só o Senhor tem a resposta, só o Senhor, meu amado, tens o poder transformador. Meu Deus, eu quero pedir por esse pai, essa mãe que se encontra agora, Senhor, tão somente suplicando, meu Pai, a tua intervenção nesta causa,
para que a tua mão, Senhor, esteja desfazendo, meu Pai, toda esta situação, todo este amaranhado. Meu Deus, quebra as barreiras, quebra as cadeias, amados. Dá vitória, Senhor, ao teu povo. Dá vitória, Senhor, aos teus pequeninos. Entra nesta casa, nesta família. Ó Deus, estas vidas, meu Pai, que se encontram aprisionadas. Meu Deus, quantas vidas se encontram aprisionadas, Senhor, por vícios, meu Pai, e não tem forças para largar. Alguns, Senhor, pelas drogas, outros pela bebida, outros pelos jogos, e assim sucessivamente. Mas o Senhor é o Deus que liberta. A tua palavra expressa, Senhor, que o Senhor é a verdade que liberta. Aleluia. Por isso eu clamo nesta hora, em nome do Senhor Jesus Cristo, para que a tua mão venha intervir e a tua graça, trazendo renovo, vitória, capacitação. Deus, eu peço que o Senhor esteja abençoando todos esses lares. E peço, Senhor, sobre essa questão a qual hoje nos encontramos, ó Deus, esse mal que está assolando o mundo, esse coronavírus, o Covid-19. Pai, eu peço que seja o Senhor, ó Deus, o Senhor, o Deus Criador dos céus e da terra e de tudo que neles há, intervindo nessa questão. Eu sei que a tua palavra se cumpre e não pode ser revogada, mas eu sei também, meu Pai, que o Senhor é o único que pode trazer para o teu povo a consciência. E sei que esse ato, essa situação já trouxe para muitos, meu Pai, a consciência da realidade da vida. Ainda que tenha alguns que estejam dormindo ainda, mas eu peço que seja o Senhor a despertar-nos. Porque dentro desse despertamento nós vemos, Senhor, a necessidade de buscar a tua face, de nos humilharmos, de orarmos, de clamarmos ao Senhor. E neste momento, Senhor, eu sei que tem milhares e milhares de pessoas clamando, orando, aleluia, suplicando em arrependimento e buscando a tua face. Mas que seja o Senhor glorificado e exaltado, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Por isso, meu Pai, eu te louvo e te agradeço. E já agradeço na certeza da vitória, em nome de Jesus. Oh, glória. Que Deus em Cristo continue abençoando todos os amados irmãos, aos pastores, aos bispos, apóstolos, aos evangelistas, aos presbíteros, diáconos, aos obreiros, os cooperadores, obreiros e levitas, que todos sejam agraciados, a paz do Senhor Jesus. Quero dar um abraço forte, ou mandar um abraço forte para todos, né, aos quais são os líderes, né, que participam dentro da convenção da COFEPAZ. Então, um abraço ao nosso apóstolo Queiroz, que é o presidente da COFEPAZ. Que Deus em Cristo continue abençoando e capacitando para toda boa obra. Também o nosso pastor, né, Vanildo, que Deus continue abençoando grandemente. E todos os pastores que fazem parte, tá, da COFEPAZ, todos os ministros, todos os ministérios. E assim também um abraço para o meu povo da glória de Deus, né? Deus continue abençoando a todos. E aqui estamos em mais um momento de reflexão, tá? A paz do Senhor Jesus. Um abraço e Deus abençoe. Eu estou não esquecendo os irmãos, tão somente que estão também nos outros estados, né? Assim, não esquecendo todos, né? De Goiás, também do Maranhão, de São Paulo, do Rio, de Maceió, também os irmãos de Fortaleza, que Deus em Cristo continue abençoando a todos. Os irmãos também ali de Aracaju, não posso esquecer, né? Meu Deus, né? Zeta aí também, dessa participação. Sejam todos agraciados. Os que eu não citei, os nomes que eu não citei, os estados, sejam também do Pará, né? Que Deus em Cristo continue abençoando. Tem os irmãos também do exterior. Deus abençoe a todos. Amém? Em nome de Jesus.